As janelas se abrem para descortinar o passado da histórica São Luís. Os telhados dão um tom alaranjado à paisagem. No horizonte, o rio Anil reflete os primeiros raios da manhã. A vista vem deste mirante, localizado no prédio da Defensoria Pública no bairro da Praia Grande. Mirantes são estas construções elevadas acima dos telhados, de onde os olhos podem contemplar vários pontos da cidade. Típicas da arquitetura lusitana, estas pequenas edificações se destacam em meio ao casario colonial. Eles tinham várias finalidades: ponto de observação, aproveitar a ventilação natural, arejando e iluminando os sobrados e, claro, ostentar riqueza. Este historiador lembra que o bairro da Praia Grande surge em função do porto e os mirantes tinham uma grande importância comercial, mas que iam além disso. Os comerciantes ou seus empregados, né, usavam o mirante para visualizar, né, as embarcações que chegavam, né, com as mercadorias, né? Essa era uma função, né, do ponto de vista comercial. Mas também os prédios residenciais, né, moradas inteiras, casarões, também possuíam um mirante, né? E aí já teria uma outra função, né? Uma função mesmo de um recanto, é uma característica como você colocou, da arquitetura luso-maranhense, né? Mas tinha essa função de um recanto, onde ali geralmente os proprietários montavam seus gabinetes, seus escritórios, né? E também tinha essa característica, como o próprio nome já diz, né? Mirante, mirar, né? De visualizar. Os mirantes se impõem e brotam dos telhados, conferindo à paisagem arquitetônica uma beleza especial. E salta aos olhos de quem os vê. No período colonial, as famílias mais abastadas demonstravam suas riquezas por meio das construções residenciais. Por dentro, as escadas feitas de madeiras de lei davam acesso aos mirantes. Em uma época em que o poder econômico e a opulência da cidade eram traduzidos pela arquitetura, olhar a cidade daqui de cima para baixo era sinônimo de grandeza. Mas para além do status, observar a cidade daqui devia deixar os ricos senhores muito encantados. Os mirantes têm importância histórica para São Luís. Este aqui, por exemplo, na Rua do Sol, número 567, foi onde o maranhense Aloísio de Azevedo escreveu o célebre romance O Mulato, publicado em 1881. A obra inicia o naturalismo na literatura brasileira. O livro abordou temas delicados para a época, como o preconceito contra os negros na sociedade maranhense e a corrupção clerical. Mesmo impregnado de simbologia para a literatura brasileira, por pouco o prédio não foi transformado em um estacionamento, como lembra o historiador. A casa do Aloísio Azevedo, que fica ali na Rua do Sol, né, é um exemplo bastante emblemático, né, de mirante, né, que lá é uma morada inteira com um mirante, né? Que fica na Rua do Sol, uma casa tombada do século XIX, teve realmente alguns anos atrás ameaçada de ser demolida e tal, mas houve uma ação da sociedade civil organizada, principalmente do Instituto Histórico, e a gente impediu, né, que isso acontecesse, né? Houve alguns danos, mas foi reparado, foi restaurado recentemente. Este outro mirante, também na Rua do Sol, foi construído em 1849, como marca a inscrição na entrada principal do casarão. Hoje virou sala de aula. Arejado, ele mede aproximadamente 6 metros de comprimento por 3 de largura. Dentro do acervo preservado pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não só os mirantes, como os casarões estão incluídos em políticas de recuperação constantes, como observou o coordenador técnico do Instituto. No caso da preservação dos mirantes, é um elemento arquitetônico que ele tem destaque dentro de algumas edificações, só que na verdade o IPHAN, nesse trabalho de preservação, de fiscalização, a gente faz na edificação como um todo, entendeu? Então, assim, é feito um trabalho de fiscalização nos imóveis, se há algum tipo de risco ou de arruinamento desses mirantes, o que pode ocasionar o arruinamento também de toda a edificação, a gente faz uma fiscalização, né, na edificação como um todo e notifica esses proprietários
proprietários. Caso algum tipo de não seja tomado nenhum tipo de providências técnicas para conter aquele processo por parte dos proprietários, aí o IPHAN ele faz 2 tipos de procedimento. Um são os procedimentos administrativos, que é um cálculo de multa administrativa, e o outro a gente encaminha para a justiça para que seja aberto ação civil pública contra danos ao patrimônio cultural. Os mirantes conferem identidade única à capital maranhense, e quem os conhece não tem como não se encantar. É uma beleza arquitetônica raríssima. Existem poucos mirantes aqui em São Luís, né? Nós que recebemos muitos turistas estrangeiros, eles ficam encantados com essa paisagem, com esse azulejo de alto relevo, né? Enfim, encanta estrangeiros e brasileiros. Apesar de terem sido construídos entre os séculos XVIII e XIX, os mirantes desafiam o tempo e se impõem como guardiões de uma época. Retratam a preservação das técnicas construtivas, dos padrões de habitação e reforçam a identidade cultural da nossa cidade.